Olá, meu nome é Larissa Ribeiro. Eu e os meus colegas Caio, Vitória, Bruno, Vinícius e Magdalena somos estudantes de farmácia da Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Ciências Farmacêuticas, e vamos apresentar um seminário sobre micção e diuréticos, dentro da disciplina de Fisiologia Humana, ministrada pela professora Fabiana Cavalcante. Introdutoriamente, é importante termos conhecimento quanto ao que é micção. Portanto, micção é entendida como um processo pelo qual a bexiga ela se esvazia, eliminando a urina do organismo. Também vale ressaltar o que é a diurese. Diurese, naturalmente, vai ser um processo que o organismo tem, um mecanismo do organismo para eliminar o excesso de água do organismo, por meio da formação da urina e a eliminação da mesma. Também, visto que a micção e a diurese está relacionada à urina, e a urina é formada pelo sistema urinário, é importante compreender qual é a função e o que compõe o sistema urinário. O sistema urinário, portanto, ele está relacionado principalmente, no nosso foco aqui, com a formação, a secreção, o armazenamento e a excreção da urina e metabólitos, não só a urina, mas também metabólitos, não só o excesso de água. E também está relacionado, uma vez que controla a retirada de água do organismo ou não, está relacionada à manutenção do volume dos líquidos extracelulares, ou seja, é muito importante para manter constante o volume dos líquidos extracelulares. Também, além dessas funções, ele é muito importante para o balanço, manter o balanço iônico, a regulação do pH, a pressão do sangue e manter a pressão do sangue e a osmolaridade. Assim, os órgãos que vão compor esse sistema vai ser o rim, os rins, são dois, ambos bilaterais, ureteres que partem deles até a urina, até a bexiga, que conduz a urina para o meio externo. Anatomicamente, esse sistema urinário vai estar dividido em trato superior e inferior, sendo que o trato superior ele é composto por rins e os ureteres, o qual o rim ele vai ter essa forma semelhante ao caroço de feijão, com essa coloração vermelha escura. Ele vai ser envolto por uma cápsula fibrosa. Ele vai apresentar nessa margem medial reentrâncias. Nessa reentrância, a gente tem o hilo renal, que é composto basicamente pela inserção de artérias e veias, no caso, a artéria renal e a veia renal, a pelve e nervos, que vão inervar esse órgão. Lateralmente, a gente tem a margem lateral. Essa margem ela vai estar voltada para as laterais do corpo, enquanto que a região medial vai estar voltada, essa face vai estar voltada para a coluna vertebral. Se esse rim fosse seccionado, a sua aparência seria dessa forma, em que a presença do córtex, essa região mais clara e externa, sendo adjacente à cápsula. Nele a gente encontra os néfrons, que é a unidade anatômica funcional do rim, onde vai haver a filtração, a reabsorção e secreção da urina. Nessa região do córtex vai estar presente a cápsula de Bowlby, os túbulos contorcidos proximais. E também a gente tem a presença da medula. A medula vai ser essa região em forma de pirâmide, um vermelho mais vivo, um rosa mais claro. Além disso, aqui a estrutura mais ampliada do néfron, o qual, como eu já mencionei, na região do e todos os túbulos proximais e distais, enquanto que na medula há a presença de alças de Ellen e ductos coletores, qual os ductos coletores eles vão terminar aqui na porção da papila, a qual é acoplada pelos cálices menores. Assim, com relação ao trato urinário inferior, a gente tem que ele é composto pela bexiga e a uretra, sendo que a bexiga
a gente vê que ela é um órgão oco e a gente sabe que ela é um órgão que armazena a urina. E essa urina, ela vem dos ureteres, os quais eles também são revestidos por um tecido epitelial. Esse epitélio que reveste a bexiga é chamado de transicional, ou seja, quer dizer que ele sofre mudança de forma de acordo com o grau de extensão. Ele também vai apresentar uma lâmina própria rica em tecido conectivo e fibras elásticas. Agora, com relação à sua aparência, a gente percebe que ele é rico em pregas, né? A mucosa apresenta pregas, que vão possibilitar a relação da expansão, como eu já disse, da bexiga. Agora, com relação à inervação da bexiga, ela está inervada principalmente pelos nervos pélvicos, que vão de S2 a S4. Partindo dela, a gente vai ter fibras sensitivas e motoras, sendo que as sensitivas estão intimamente relacionadas à detecção do grau de extensão da bexiga e, portanto, está intimamente relacionado com o processo da micção, pois elas vão detectar essa distensão e se se é necessário ou não haver a liberação da urina para a uretra. As fibras motoras, por sua vez, são fibras parasimpáticas que vão estar atuando para manter a bexiga distendida, relaxada, para processo de armazenamento, e o esfíncter interno contraído. Outros nervos importantes no processo de inervação da bexiga são as fibras motoras esqueléticas, que são fibras somáticas, que vêm do nervo pudendo. Aqui a presença do plexo sacral, só complementando, o plexo sacral, no qual os nervos pélvicos vão estar partindo desse plexo sacral, que está ligado à medula espinal. Aí o nervo pudendo, que eu já mencionei, ele vai estar inervando o esfíncter externo, que é composto de músculo esquelético, ou seja, está sob o nosso controle, ele vai atuar nesse esfíncter. E outro nervo importante é o plexo hipogástrico, o nervo hipogástrico, que ele vai ser importante atuando no processo de dor relacionado aos vasos sanguíneos dessa região. Não está exatamente ligado à micção. E esse nervo pertence são nervos simpáticos. E eles partem da L2, da altura da vértebra L2, da coluna. Então, para dar continuidade à apresentação, Caio vai dar a sequência. Oi, meu nome é Caio, e dando continuidade à apresentação, eu vim falar sobre contração e relaxamento vesical. Como a maior parte das funções do trato urinário inferior estão envolvidas com a contração e relaxamento da musculatura lisa, é importante rever pelo qual mecanismo isso ocorre. A célula muscular lisa, ela tem formato difuso, com presença de cavéolas que permitem a passagem de líquidos e de alguns eletrólitos como o cálcio, que permitem, portanto, a sua contração. Além disso, ela apresenta retículo sarcoplasmático menos desenvolvido do que outras células musculares. Concomitantemente, apresenta 3 tipos de filamentos em seu citoplasma. Esses filamentos são os espessos, como o de miosina, os filamentos finos, como o de actina, e os filamentos intermediários, vivimentina e desmina. Sendo os filamentos intermediários importantes para a formação do citoesqueleto da musculatura lisa, enquanto que a actina e a miosina vão ser importantes para a formação de uma estrutura que gere força para que haja a contração. Os filamentos de miosina são formados por múltiplas moléculas de miosina, cada qual com 2 cadeias polipeptídicas grandes, chamadas cadeias pesadas. Essas são encontradas na extremidade, no caso na cabeça da miosina, como pode ser visto na imagem. Cada uma dessas cadeias pesadas terão mais 2 cadeias polipeptídicas menores, chamadas cadeias leves, formando assim 2 cabeças e uma cauda. E essas caudas vão se juntar em outras caudas, formando assim um filamento de miosina espesso.
os seus sítios de ligação serão encontrados na cabeça da miosina, ela tem sítios de ligação para ATP, para a actina e, portanto, para a sua atividade enzimática, promovendo, assim, a contração. Já a actina, diferentemente da miosina, ela é composta por monômeros de actina, eles vão ser estruturalmente, espacialmente organizados através de uma dupla hélice, estão recobertos pela tropomiosina e também a tropomiosina vai estar ligada a um complexo de troponina, sendo a troponina I, T e C. A troponina C, ela não atua na contração da musculatura lisa. A geração de força é dada principalmente quando o filamento da miosina ela está ligado ao ATP e esse ATP vai promover uma ponte entre esses dois filamentos e assim gerando força para a contração muscular. Os filamentos da musculatura lisa são diferenciados em relação à musculatura estriada, uma vez que os arranjos internos da fibra são diferentes. Aqui não vai haver disco Z, quem vai promover esse papel são os corpos densos, eles se ligam aos filamentos de actina que separam dos filamentos de miosina e na hora da contração esses filamentos intermediários eles vão ser espaçados de forma desordenada, não seguem um padrão. Além disso, o gasto de energia será menor e, concomitantemente a isso, resulta em uma contração mais lenta. O sistema nervoso autônomo, ele será o principal responsável pela contração e relaxamento vesical, pelo menos da musculatura lisa, uma vez que o sistema nervoso parasimpático, ele vai atuar liberando acetilcolina. A acetilcolina se liga aos receptores muscarínicos, esses receptores muscarínicos ativam a via da fosfolipase C e, portanto, promovem a contração. Já o sistema nervoso simpático, ele vai atuar liberando noradrenalina, que age nos receptores beta, promovendo a ativação da via da adenilipsiclase e, portanto, o relaxamento. O sistema nervoso simpático também atua na contração e relaxamento dos esfíncteres de musculatura lisa, enquanto que os esfíncteres de músculo estriado vão ser regulados pela ação do sistema nervoso somático. E quando esse sistema nervoso parasimpático e simpático vão atuar? Na hora da micção, no caso, na hora que tiver a contração, o sistema nervoso parasimpático ele vai estar sendo ativado, enquanto que o sistema nervoso simpático será inativado. Já na hora de relaxamento, enquanto que a cavidade e o músculo destrutor tiver não atuante, o simpático vai estar ativado, enquanto que o parasimpático ele estará inativado. Falando mais especificamente do sistema nervoso parasimpático, como já dito antes, ele libera acetilcolina que age nos receptores muscarínicos. Há 5 subtipos de receptores muscarínicos da bexiga, que vai do M1 ao M5, sendo que o M2 e o M3, principalmente o M3, será o fator principal de contração, no caso, o receptor principal e mais influente. Essa contração vesical é dada principalmente pelo aumento significativo de cálcio no meio intracitoplasmático e outros receptores, aliás, outros neurotransmissores que atuam na contração vesical, o neurotransmissor são os neurotransmissores não adrenérgicos e não colinérgicos, como os purinérgicos, e um exemplo dessa ação é quando o ATP se liga aos receptores P2X e P2Y. Esses neurotransmissores não atuam tanto quanto a acetilcolina na hora da contração vesical, porém eles ajudam. Aqui há um slide da professora Fabiana Cavalcante, ele explica como funciona a contração da célula muscular lisa, e funciona da seguinte forma: a acetilcolina se liga ao receptor metabotrópico do subtipo M3, esse receptor vai sofrer uma mudança conformacional que permite a ligação com a proteína G do subtipo Q e do GQG11,
que vai promover uma mudança de nucleotídeo, sendo a troca de GDP pela de GTP. Isso vai promover outra mudança conformacional que resulta no impedimento estérico que separa a subunidade alfa da subunidade beta-gama. A subunidade alfa GTP ligada vai se ligar a PLC beta-1, a fosfolipase C, e promove uma transformação de PIP2 em IP3 de diacilglicerol. Esse IP3 vai ser translocado para ser receptor no retículo endosarcoplasmático, o IP3R, que libera cálcio no meio intracelular, intracitoplasmático. Esse cálcio no citoplasma vai se ligar ao receptor de rianodina. Esse receptor de rianodina ativado vai promover o efluxo de cálcio para o meio intracitoplasmático. Esse cálcio ligado à PKC, no caso a proteína sinase C, transloca essa proteína para o diacilglicerol encontrado na membrana, e esse complexo ativado vai permitir a fosforilação dos canais de cálcio dependentes de voltagem encontrados na membrana, que promove um influxo de cálcio para o meio intracitoplasmático, e esse cálcio concentrado no meio vai se ligar à calmodulina, e a calmodulina, quando ligada à sinase da cadeia leve de miosina, vai formar um complexo chamado 4-cálcio-calmodulina MLCK, que permite com que haja a fosforilação dos filamentos de miosina, promovendo, portanto, a contração do músculo liso. Por outro lado, o sistema nervoso simpático vai atuar no relaxamento vesical. Como já dito antes, ele vai ser dado pela uma estimulação adrenérgica, que atua principalmente pela liberação da noradrenalina. A noradrenalina no corpo vesical, por ter influência simpática, vai ter caráter inibitório e atua principalmente nos receptores beta-2 e beta-3 para promover o relaxamento vesical. Esse relaxamento é dado pela diminuição significativa de cálcio intracitoplasmático e outros tipos de neurotransmissores e neurohormônios, uma vez que a noradrenalina é um neurohormônio, que podem atuar no relaxamento vesical, são o neuropeptídeo Y, encefalinas, somatostatina, galaninas, porém, o mecanismo de sinalização dessas moléculas não são tão bem elucidados na literatura e também não atuam tanto quanto a noradrenalina, porém participam. Aqui há outro slide da professora Fabiana Cavalcante. Como vocês podem ver, a noradrenalina se liga ao receptor GPCR do subtipo beta-2. Esse vai promover uma mudança conformacional que vai se ligar à proteína G estimulatória, no caso a proteína GS, e muda GDP por GTP, a subunidade alfa por impedimento estérico se separa do dímero beta-gama, a subunidade alfa se liga à adeniliociclase, e a adeniliociclase ativada vai trocar, no caso vai transformar ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico com a concentração aumentada no meio vai ativar a proteína sinase A, no caso a PKA, e esses dois sítios ativos catalíticos de APKA vão promover a fosforilação dos canais de potássio dependentes de voltagem, promovendo o influxo de potássio para o meio extracelular. Além disso, há a fosforilação dos canais de cálcio dependentes de voltagem, impedindo que haja um influxo de cálcio para o meio intracitoplasmático por esses canais. Além disso, a proteína sinase A vai fosforilar as ATPases de cálcio, tanto do retículo quanto da membrana, no caso a cerca e a PMCA, respectivamente. Isso promove uma diminuição significativa da concentração do cálcio no meio citoplasmático, e além disso ela vai fosforilar o trocador de cálcio e sódio, promovendo uma mudança de 3 íons sódios para o meio intracelular e 1 íon cálcio para o meio extracelular, dada por um transporte ativo secundário. Além disso, a PKA ela vai fosforilar o complexo 4-cálcio-calmodulina MLCK. Com isso, não vai haver a fosforilação dos filamentos de miosina e, portanto, vai haver o relaxamento. Além disso, o que vai
promover e fomentar ainda mais o relaxamento é que a membrana ela vai perder muitas cargas positivas, no caso no meio intracelular ficará bem negativo, promovendo assim uma hiperpolarização. Como o tempo é curto, eu vim falar rapidamente da teoria mecanorreceptora do urotélio. O urotélio é a parte tecidual do trato urinário, é composto por células epiteliais e também células elásticas e alguns nervos sensoriais subepiteliais. Nelas são encontrados alguns receptores, como o receptor P2X 2/3, que quando ligado ao ATP, promove alguns reflexos de volume. Esse tipo de mecanismo desses mecanorreceptores atuam um pouco diferente da acetilcolina e da ação da noradrenalina, uma vez que eles apenas recebem um reflexo, ou seja, quando há a entrada do volume na cavidade, de um volume significativo de algum líquido, há a distensão do músculo liso que permite um maior relaxamento. Então, uma vez que a urina é formada, ela vai descer pelos ureteres até a bexiga urinária, onde ela vai ser armazenada. Entre a bexiga urinária e a uretra, nós temos dois anéis musculares, que são chamados de esfíncteres. Esses esfíncteres são o esfíncter interno e o esfíncter externo. O esfíncter interno ele é formado por músculo liso, enquanto o esfíncter externo ele é constituído de músculo estriado esquelético. Ambos os esfíncteres possuem um tônus contraído, exceto durante a micção, na qual ambos precisam estar relaxados, abertos, digamos assim, para que ocorra o esvaziamento total da bexiga. E assim a urina seja expelida para fora do corpo. Quanto aos sistemas que inervam tais esfíncteres, nós temos que o sistema nervoso simpático, a partir das fibras alfa-adrenérgicas, promovem a contração e o relaxamento do esfíncter de músculo liso, que é o esfíncter interno. Nesse esfíncter, se destacam os receptores alfa-1, receptores que são ativados por meio da noradrenalina, são acoplados à proteína GQ, G11, ou seja, estão relacionados à atividade, a acionar a atividade da fosfolipase C, e, por consequência, o aumento da concentração de cálcio intracelular, que promove a contração do músculo liso, que é isso que faz com que o esfíncter interno esteja contraído. Quanto ao esfíncter externo, nós temos que o sistema nervoso somático controla a sua contração e o seu relaxamento, a partir de neurônios motores somáticos. A sua contração está relacionada ao nervo podendo e o relaxamento ao nervo hipogástrico. Já na micção, que é um reflexo espinal simples, que vai estar sujeito ao controle consciente e inconsciente pelos centros superiores do encéfalo, nós temos que, a partir do enchimento do volume da bexiga urinária, a bexiga vai se expandir, de maneira com que a parede lateral da bexiga se estire, sendo que essas paredes vão possuir receptores de estiramento. Esses receptores, ao perceberem esse estiramento, vão mandar essa informação a partir do neurônio sensorial à medula espinal, que vai integrar essa informação, mandando a resposta por meio de dois neurônios diferentes. Dois conjuntos de neurônios diferentes. O neurônio parasimpático, que vai estimular a contração do músculo detrusor, que é o músculo liso da parede aqui da bexiga. Tal músculo, ele vai contrair, promovendo uma grande pressão no interior da bexiga, que vai fazer com que o esfíncter interno abra passivamente. Entretanto, o esfíncter interno, como nós já vimos, ele sofre a ação do sistema simpático, de tal maneira que esse sistema contribui para o relaxamento desse esfíncter. Simultaneamente a esses acontecimentos, os neurônios motores somáticos que contraem o esfíncter, que promovem a contração do esfíncter externo, no caso aqui, atenção ao nervo podendo, eles vão ser inibidos por meio do nervo hipogástrico, promovendo assim o relaxamento do esfíncter
externo. Com esses dois esfíncteres relaxados, ocorre então a expulsão da urina por meio da micção. Uma curiosidade é o treino para o controle dos esfíncteres, que tem como objetivo manter o reflexo da micção inibido até que a pessoa deseje conscientemente urinar. Esse treino é basicamente uma aprendizagem que esse indivíduo vai ter a partir de diversos exercícios para controlar os esfíncteres, justamente porque a micção ele tem esses reflexos conscientes e inconscientes. Mas o que acontece nessa pessoa que tem o controle desse esfíncter? Essa pessoa possui mais fibras sensoriais adicionadas à parede da bexiga, que vão sinalizar o grau de enchimento da bexiga. Esse grau de enchimento, ele vai ser, essa informação ela vai ser levada até centros do córtex cerebral, do tronco encefálico, que vão fazer com que os neurônios parasimpáticos sejam inibidos e com que o esfíncter externo seja contraído, ou seja, eles vão fazer com que o reflexo da micção seja realmente inibido. Entretanto, contudo, quando a pessoa desejar realmente urinar, esses mesmos centros, eles vão desinibir os neurônios parasimpáticos e vão inibir os neurônios motores somáticos do nervo, podendo, a partir do nervo hipogástrico, para relaxar o esfíncter externo.